Todos nós na igreja estamos nos preparando para a volta de quem? De Jesus. A gente não está na igreja só porque a gente quer ser abençoado, só porque quer proteção. A gente está preparando, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Mas você já reparou que a maioria de nós, estou dizendo nós, estou colocando eu, todos vocês, todos nós que servimos e não servimos a Deus, não às vezes pontuamos esse ponto, a volta do diabo. Um exemplo, existem pessoas que o diabo voltou para ela. Ela teve com Deus, ela viveu com Deus, ela serviu a Deus, ela foi fiel a Deus e hoje não é mais. Então ela se libertou do diabo, ele insistiu, ele ficou lá, ela deu uma brecha e ele voltou. E isso não importa a posição, o título, não importa se a pessoa sirva ou não a Deus no altar, seja pastor, bispo, seja obreiro, seja membro, não importa quem seja. Quando você abre uma brecha, o diabo entra. Então, quantos são aqueles que o diabo voltou? Aí a pessoa fica assim, por que ele voltou? Por que ele voltou? Não foi porque ele chegou e falou, eu vou voltar apenas. Não, ela teve que dar permissão para ele voltar. Porque nós temos o poder e a autoridade para decidir para a nossa vida o que a gente quer. A gente pode fazer o que nós bem entendermos. Deus nos deu o livre-arbítrio, sim ou não? Mas quando você faz o que o diabo quer, você está permitindo que ele volte. Aquele espírito que saiu, ele volta. E a Bíblia fala sobre isso. A gente vai meditar nisso hoje. Você trouxe a Bíblia? Abra aí, por favor, no livro de Mateus. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, ou seja, o diabo diz, voltarei para onde? Para a minha casa, ou seja, onde ele estava, e de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e o quê? E adornada. Você pode ver que no dicionário, eu até pesquisei aqui, quando fala a palavra desocupado no dicionário, o que significa a palavra desocupado? Desocupado significa uma coisa que está vazio, um espaço aberto para se colocar algo porque não tem nenhuma ocupação. Então, ou seja, o diabo volta e encontra o coração o quê? Vazio. Tem um espaço ali. Aí ele fala, varrido. Quando você vai colocar a palavra varrida no dicionário, varrida, tem dois, olha o significado, limpo com vassoura, que perdeu a razão, olha só, perdeu a razão, louco, maluco, alienado, varredura de pensamentos, ou seja, olha só os adjetivos que coloca na palavra varrida. Louco, maluco, então quer dizer, a pessoa que foi liberta, e ela não buscou um compromisso com Deus, um encontro com Deus, se entregar, receber o Espírito Santo, ela é comparada com uma pessoa louca, pessoa que perdeu o juízo. Então o coração dela está varrido, está ali limpo, não tem nada. Aí quando vem a palavra adornado, muitas pessoas não entendem sobre o significado dessa palavra, adornado. Então o que significa a palavra adornado? Vamos lá. A palavra adornado, o que é adornado? É uma coisa, está aqui, adornado, enfeitado, cheio de joias, cheio de aparência, focado no exterior, ou seja, o que é? Uma coisa que está aparentando ser algo que não é. Então, esses significados bíblicos é para mostrar exatamente como fica a pessoa quando o mal sai. Então, o mal sai, a pessoa ela fica assim, varrida, desocupada, adornada. Então, ela quer viver de aparência. O diabo saiu, agora eu estou bem e tal. Então, ela se sente bem. Só que se ela não colocar o Espírito Santo, para ela ficar cheia da presença de Deus, para ela não precisar viver de aparência, e sim viver como Deus quer que ela viva, então aquele espaço que o diabo deixou quando ele saiu, ele volta para ocupar aquele espaço. E olha só o que diz a Bíblia. Vamos continuar no versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Não é só o espírito que estava, ele volta e traz 7 piores que ele. Ou seja, se tinha um demônio que estava destruindo tudo, ele traz 7 piores.
Aí a Bíblia continua dizendo: entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Deus fala sobre os malvados, aqueles que fazem o que é ruim. Então, quando o diabo volta, ele não volta sozinho. Por isso que se você se libertou, se você hoje tem uma vida com Deus, a sua preocupação tem que ser se manter. Porque se ele voltar, ele vai trazer 7 pior. Então o estado fica pior que antes. Porque o diabo, sabendo que ela conhece a palavra, conhece a fé, conhece um pouco de quem é Deus, o que ele quer fazer é esquecer. Por isso que você não pode brincar com isso. Você não pode brincar com a volta do diabo, tampouco com a volta de Deus. Você não pode falar assim: não, eu estou bem, eu sou de Deus, eu nunca vou cair, eu nunca vou fazer nada de errado. Não, você tem que dizer assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a me manter. Porque quando o diabo volta, ele não volta sozinho. Então aí você entende que ele não desiste. E como que a gente consegue manter a nossa fé firme com Deus? Como que a gente consegue manter a nossa salvação? Olhando para a palavra, meditando na palavra, pedindo a direção na palavra, tendo conhecimento do que está escrito. Não basta você ter boa vontade. Ah, bicho, eu tenho boa vontade, eu tenho vontade de servir a Deus, eu tenho vontade de ser salvo, eu tenho vontade de fazer o que é certo. Não basta ter boa vontade, isso não basta. Você tem que ter coragem para fazer a vontade de Deus. Não basta você ter vontade de querer fazer o que Deus manda, você tem que ter coragem para fazer o que Ele manda. Não basta você ter desejo de fazer o que Deus quer, você tem que ter coragem para fazer o que Deus quer. Não basta você ter boa vontade de vir na igreja, você tem que ter coragem de assumir a sua fé na igreja. Porque é isso que salva. É isso que salva a gente. Porque talvez, sem você perceber, o diabo está tentando voltar já há um tempo, e pela resistência dele, ou a insistência dele, ele está começando a entrar. Talvez antes na sua vida tinha brechas que estavam fechadas, que agora estão se abrindo. Porque às vezes você começou a fazer concessão de coisas pequenas que você não fazia. Você começou a abrir a guarda que antes você não abria. Por isso que a forma de você impedir o diabo de voltar é só uma. É uma receita que Jesus deu que é infalível. Sacrifício. Ele falou: quem quer vir até mim, negue-se a si mesmo. A vontade da carne empurra a gente para fazer coisas que não tem que fazer. Então ele falou: negue-se a si mesmo, ou seja, sacrifica a tua vontade, se você quiser vir até mim. Aí em seguida ele fala: toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você seguir a mim com a cruz, você vai estar morrendo todo dia para viver eternamente. Você está morrendo dia a dia para viver na eternidade. Para a gente chegar no céu, para a gente reinar com Jesus, para a gente viver eternamente no céu, nós temos que morrer todo dia aqui na terra. Todo dia a gente tem que morrer aqui. Todo dia a gente tem que falar assim: não para isso, não para aquilo. Você tem que aprender a receber o não. Quando você aprende a receber o não, você aprende a rejeitar o que não presta. Você aprende a ignorar o que é do diabo. Você aprende a deixar de lado aquilo que te faz mal. Mas quando você está acostumado só com sim, 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 quando você recebe o não, você fica triste, você não aceita, você reclama, você quer buscar alguém para justificar você. Você tem que aprender a conviver com não. Porque aí você vai aprender a sacrificar. Você vai aprender a se dar, se entregar. Viver com sim é muito fácil. Viver com não é muito difícil. Mas o sacrifício é o não. É você dar no não para você e o sim para quem? É aí que você entende o que é sagrado e o que é santo. Jesus, ele deu um não para ele, para dar o sim para a gente. Quando ele falou no Getsemane, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim o cálice. Ou seja, em outras palavras, eu não quero morrer desse jeito, o que eu fiz? Mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Ou seja, eu dou um não para mim e o sim para o Senhor. Isso é muito profundo. Se você entender isso, você vai fechar a porta, o diabo nunca mais volta. Não volta. Se você falar não para você, falar: não vou fazer isso. Oh Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai me dar força. Eu vou negar essa droga, eu vou negar esse álcool, eu vou negar a prostituição, eu vou negar o adultério, eu vou negar a mentira, o roubo, o engano, eu vou negar tudo o que tem feito eu sofrer. E eu vou fazer o que o Senhor quer, eu vou dar o sim para o Senhor.
Se a sua vida não mudar depois dessa decisão, então a gente está perdendo tempo aqui. Se ele existe como eu creio, você vai ver o que vai acontecer. É só você dar o sim para ele e não para você. A volta do diabo é opcional. Mas a volta de Jesus, ela é obrigatória para a gente. Amém? A volta de Jesus não é opção, não. Ele vai voltar, você crendo ou não. Agora a pergunta é, e você? Está preparado? Realmente você está pronto para a volta de Jesus? Porque a volta do diabo, ela pode acontecer ou não, só depende da gente. É a gente que decide. Mas a de Jesus vai acontecer, a gente crendo ou não, querendo ou não. E a gente está preparado? Temos que estar preparado. Faça isso. Aprenda a conviver com não. Olha, eu queria fazer isso aqui, mas eu não vou fazer para fazer a vontade de Deus. Eu queria fazer aquilo, mas eu não vou fazer para fazer o que Deus quer. Eu queria ir ali, mas eu não vou para mim não cair em tentação. Eu queria andar com fulano, mas eu não vou andar para fulano não influenciar na minha fé. Eu queria mentir, mas eu não vou mentir, eu vou falar a verdade para Deus me honrar. Você pode ter certeza absoluta, que Deus vai ser com você. Não deixe o diabo voltar. Não deixe o diabo voltar. E se você diz assim, bispo, ele já voltou para mim. Eu vacilei. Tá bom. Então agora você vai vir e vai falar, Deus, me dá misericórdia. Me dá perdão. Me dá tua compaixão, porque eu vou lutar contra isso. Eu vou tirar esse demônio, esses 7 piores. Eu vou arrancar essa praga da minha vida de uma vez por todas. Eu quero Deus para mim. Eu quero ser salvo. Eu quero conhecer Jesus. Porque o reino de Deus chega para a gente quando a gente batiza nas águas. Você sabia disso? Você batizou nas águas, o reino de Deus chegou para você. Agora o reino do céu só vai chegar para você se você se manter fiel até o fim. Pense nisso. Não deixe o diabo voltar para você. Saiu para não voltar nunca mais. E Jesus entrou para não sair nunca mais. Amém, gente? Talvez o que está faltando para você, eu não estou te acusando, estou te orientando. O que está faltando para você é você dizer não para você. Eu vou dizer não para mim e sim para Jesus. É o sacrifício. Quando você fala não para você e sim para Deus, já era. O diabo perde. O inferno perde. Se você quer vencer o diabo, aprenda a dizer sim para Deus. Olha o exemplo de Abraão. Deus falou, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor, pode falar. Abraão, vai para aqui, vai para lá. Sim, Senhor. Vem para cá, vai para lá. Faça isso. Faça aquilo outro. Aí, Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem você ama, e me entrega no altar. Ele, o quê? Amém. Nem nisso Abraão disse não. Não tem como Deus dizer não para uma pessoa dessa. Como que Deus vai dizer não para uma pessoa que só disse sim para ele? Isso é muito profundo. Pense nisso. Deus não está buscando pessoas perfeitas, não. Deus está buscando pessoas obedientes. Deus não está buscando pessoas que conheçam a Bíblia de cabo a rabo, não. Deus está buscando pessoas que queiram obedecer o que conhece. É isso que Deus quer. Quando você faz o que Deus quer, Deus ele te dá aquilo que você pede. Amém?